ao quadrado 100, ok? Então aqui eu tenho as funções matemáticas, uma das funções matemáticas, tá? E os valores operadores aritméticos. Então essa é a nossa aula 2. Vamos salvar isso aqui agora como aula 2. E vamos criar um novo arquivo com o nome de aula 3. Vamos eliminar isso aqui. Vamos para o próximo passo. Vamos aos operadores lógicos e os operadores relacionais. Vamos criar novas variáveis aqui também. Vamos criar A, B, C, D, todas do tipo inteiro. Vamos estar atribuindo valores para elas. Valores aleatórios, ok? Estamos colocando valores aqui, valores pequenos, né? Para ser fácil trabalhar com esses valores de variáveis. Vamos rodar o programa, está tudo direitinho. Eu falei que A vale 5, B vale 6, C vale 3 e D vale 2. Vamos criar aqui também uma variável do tipo lógico. Por exemplo, pesquisa do tipo lógico para testar as nossas condições lógicas e nossos operadores lógicos. Por exemplo, pesquisa vai receber A menor do que B. A, o valor da variável A é 5, o da variável B é 6. A menor do que B vai me retornar, como pesquisa é uma variável do tipo lógico, vai me retornar verdadeiro ou falso. Dessa forma, estaremos já conhecendo, né, avaliando o nossa condição, né? Se A é menor do que B. Vamos rodar o programa. Está falando aqui que A é menor do que B. Correto. A vale 5, B vale 6. A é maior do que B? Falso. Ok? Outra, vou fazer como eu fiz na aula anterior, para que não substitua, né, essa expressão lógica. Vamos criar outras variáveis, né? Vamos criar como pesquisa 1. Vamos criar algumas variáveis. Pesquisa 2, pesquisa 3, pesquisa 4, pesquisa 5. Então, a pesquisa 1 vai me retornar se A é maior do que B. Pesquisa 1 me retornou. Vou abrir aqui para visualizar melhor. Pesquisa 1, falso, ok? Vamos verificar na pesquisa 2 se A é menor. A pesquisa 2 recebe A menor do que B. Verdadeiro. A pesquisa 2 me retornou verdadeiro porque A é menor do que B. Ok? Bom, vamos lá na ajuda, né, na ajuda do Visual G e vejamos o que ele fala sobre operadores relacionais. Então, esses são os operadores, ok, relacionais. Aqui é menor, se é igual, maior ou igual, ou menor e igual, ou seja, diferente. Vamos visualizar todas. Vamos
para a pesquisa 3 e vou perguntar se C é menor ou igual a D. Veja bem, eu errei aqui na síntese, eu esqueci de colocar o recebe aqui, ok? Foi uma falha. Ok, C é menor ou igual a D? Bom, é maior, portanto, por isso que a pesquisa 3 me retornou falso, né? Vamos para a pesquisa 4, perguntando se o C é maior ou igual a D. Verdadeiro, ok? É maior. Se for igual, vamos alterar o valor do C para 2. Então, C e D têm os mesmos valores. Como eu perguntei se é maior ou igual, então, não é maior, mas é igual. Então, se for maior ou igual, retorna verdadeiro. E continua me retornando verdadeiro. Mudou também, aqui no caso a pesquisa 3, que pergunta se é menor ou igual. Não é menor, mas é igual. Portanto, mudou o estado aqui para verdadeiro, ok? Alterando aqui. E vamos apenas falar nessa última pesquisa 5. Eu vou perguntar se C é maior ou menor do que D. Se é maior ou menor, se é diferente de D. Verdadeiro. Se eu colocar como C valendo 2, então não é maior nem menor, é igual, né? Então o resultado será falso, ok? Então esses são os operadores, né, lógicos, ok? E os operadores relacionais, que nós acabamos de ver. Vemos agora aos operadores lógicos, vimos os operadores relacionais, vamos ver que são os operadores lógicos. Voltemos ao nosso visual G. Veja bem, eu tenho na pesquisa 1, me retornando falso, porque A não é maior do que B, correto? Mas eu vou complementar com esse operador lógico OU. É falso, né? Mas se o C for maior do que o D, também vai me retornar um valor verdadeiro ou falso. Eu vou analisar duas situações. Se A for maior do que o B, me retorna verdadeiro. Mas se o A não for maior e o C for maior, vai me retornar então verdadeiro. Porque eu coloquei um operador lógico ou. Se A for maior que B ou C maior que o D. Vamos rodar. Ocorreu um erro. Vejamos qual é o problema aqui. Deu um probleminha, eu teria que separar as duas expressões entre parênteses. Vou colocar entre parênteses. Se a pesquisa 1 vai me retornar verdadeiro se o A for maior do que o B ou o C for maior do que o D. Vamos rodar a aplicação. Me retornou verdadeiro, porque o A não é maior que o B, mas o C é maior do que o D. Então, qualquer uma dessas expressões, qualquer uma das duas expressões que me retornasse um valor verdadeiro, o resultado de pesquisa 1, né? Pesquisa 1 iria receber um valor verdadeiro. Vamos modificar, então, aqui o C para valor 2. Observe, então, que vai me retornar um valor falso. Nenhuma das duas condições, essa ou esta segunda, é um valor verdadeiro. Então, se essa ou essa, se a primeira ou a segunda retornassem, né, um atributo verdadeiro, um valor verdadeiro,
eu teria que pesquisar um como verdadeiro. Só que A não é maior que B e nem C é maior que D, ok? Por esse motivo, retornou falso. Eu alterando, então, vou retornar, colocar o C maior. O A não é maior que o B, mas o C é maior que o D. Portanto, agora sim me retornou verdadeiro. Um outro operador lógico é o E. No caso do E, as duas condições têm que ser verdadeiras para que pesquise 1 me retorne um valor verdadeiro. Ok? Vejamos. Retornou falso agora. Por quê? O A é maior que o B, mas o C é maior que o D, mas o A não é maior que o B. Então, quando eu coloco o E, as duas condições testadas têm de me retornar valor verdadeiro. Quando eu coloco o OU, apenas uma delas retornando verdadeiro, o valor da variável passa a ser verdadeiro, ok? Então, isso é operador lógico e operador relacional. Vamos criar uma nova aula. Vamos salvar essa aula aqui como aula 3, né? Aula 3. Salvar como aula 3. Vamos criar uma nova aula agora, com o nome de aula 4, para vermos para dar continuidade no nosso curso. Vamos para o próximo slide, que vai falar sobre blocos, sequência simples. Vamos seguir esse roteiro aqui. Blocos, na verdade, né, é o que já estão vendo, que a gente já está acostumado, que é a sequência, né? Primeiro o algoritmo, finalizo com fim ao algoritmo. Eu tenho aqui o bloco onde eu declaro as variáveis e início é o bloco onde eu insiro os meus comandos, ok? Passo as minhas atribuições de variáveis e os meus comandos. A sequência simples também nós vimos, é a sequência linha por linha, né? Que nós, na aula anterior, nós digitamos. Vamos abrir novamente. Vou salvar já vou salvar essa aula para retornarmos aqui. Vou salvar ela como aula 4. Só para a gente visualizar melhor na aula 3, vamos abrir a aula 3 e ficar mais claro o que eu estou falando agora, né? Veja bem, o bloco de variáveis, o bloco de início, ok? Onde eu coloco as atribuições de valores para as variáveis, né? Que eu criei e alguns comandos nós veremos aqui para frente. No início da aula também eu falei sobre a tecla F8, né? Ou seguir passo a passo. Clicando nesse botão, eu posso seguir passo a passo, ou clicando F8. Veja bem, sempre que eu clico nesse botão, eu salto para a próxima linha, né? Sempre na sequência lógica, né? Conforme eu falei no início do curso. Sequência, eu atribuo valor de variáveis. Veja bem, nessa linha eu estou atribuindo valores. Quando eu passo para a próxima linha, observe aqui embaixo, que eu já criei na memória do computador as variáveis. Vamos prosseguindo. Estou criando, próximo passo, criar